Olá, pessoal, tudo bem? Vocês já parcelaram alguma coisa só para não parecer pobre? Um celular, uma roupa, uma viagem? Vocês já se sentiram com vergonha de um lugar que você frequenta, da roupa que você usa, do seu bairro, porque parece coisa de pobre? Ora, se você já sentiu isso, você já viveu na pele a moral da diferença que o Michel Alcoforado descreve no livro Coisa de Rico. Foi um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos tempos. E aí hoje eu quero usar esse livro para ir além da fofoca sobre os ricos. A ideia é entender com calma a filosofia política e a ética por trás da nossa obsessão em parecermos ricos em um país profundamente desigual. Fica comigo até o final porque a pergunta central é bem incômoda. Ora, se quase ninguém se assume rico no Brasil, por que o nosso feed está lotado de gente performando, atuando com uma vida absolutamente de milionário? Coisa de Rico é um livro do antropólogo Michel Alcoforado, que literalmente se infiltrou no mundo dos super ricos brasileiros. Ele morou, circulou e pesquisou esse universo para entender como eles vivem e também como eles pensam. O ponto central do livro não é só mostrar o excesso, no caso, luxo, iate, as viagens, a Europa, Estados Unidos, não é bem isso. Na prática, é revelar uma lógica. Como que essa elite se organiza para parecer especial, diferente, superior? Como isso respinga em quem está aqui embaixo? Em vez de perguntar quanto eles ganham, o livro pergunta quais são as coisas, os hábitos, os corpos e os lugares que marcam o que é ser considerado rico no Brasil de hoje. E aqui já entra, né, a nossa filosofia política. Ora, quando a gente transforma a riqueza em um estilo de vida que todo mundo deve desejar, obviamente nós estamos o quê? Definindo quem é considerado bem-sucedido, quem merece respeito e quem pode ser descartado. Uma das frases mais fortes do livro é: no Brasil, ser rico não é uma condição, é uma relação. Traduzindo, você não é rico no vazio. Você está rico em relação a alguém e, ao mesmo tempo, se sente pobre em relação a outro. Pensa naquela pessoa que ganha muito acima da média. Viaja para fora, tem imóvel, mas diz: ora, eu sou só classe média. Rico é o fulano, é sempre o outro. Ela sempre se compara com alguém acima, nunca com a base. Essa lógica cria uma escadinha moral. Todo mundo acha que está no meio e que o problema está sempre no outro, no pobre acomodado ou no ultra rico exagerado. Mas raramente se vê como parte da estrutura de privilégio. Do ponto de vista filosófico, isso tem a ver com reconhecimento. No caso, eu preciso que alguém me veja como alguém de valor. E no Brasil, esse valor é medido muitas vezes por sinais de riqueza e não por direito, cidadania ou dignidade. Fica aí uma pergunta para vocês, pessoal. Quando você pensa, isso é coisa de pobre ou isso é coisa de rico, o que exatamente você está medindo? Caráter? A conta bancária? Ou um ideal que você aprendeu sem perceber? O antropólogo Michel usa uma expressão muito interessante, a operação da diferença. Em um português bem direto, isso é um conjunto de truques e códigos que as pessoas usam para se separar dos outros e dizer: ora, eu não sou como eles, eu sou de outro grupo. Pode ser o restaurante em que você vai, o bairro onde você mora, mas também o jeito de falar, o corpo que você exibe, a forma como você trata quem te serve. E agora eu vou dar um exemplo que não aparece no livro de Michel Alcoforado. Pensa bem, você vai numa pizzaria de rico. Onde que é essa pizzaria de rico? Normalmente num bairro de luxo, né? E você pede uma pizza. Quantos sabores você vai ter ali naquela pizzaria? Normalmente poucos, 8, 10 sabores. Não é isso? Enquanto que, se você for numa pizzaria de pobre, quantos sabores você vai encontrar lá? 50 sabores. Com sei quantos tipos de borda recheada. Não é verdade? Afinal de contas, por que isso ocorre?
E aí não é uma explicação, mas é um apêndice do livro dele. Eu te diria, no caso, que o rico normalmente ele tem, ou ele não quer pensar, né, no que ele quer escolher. Ele quer escolher rapidamente porque ele acha que vai perder tempo você ficar escolhendo o tipo de pizza que você quer, sabor. Enquanto que o pobre não. O pobre ele quer ter o poder de escolher vários tipos, montar vários tipos de pizza para que ele se sinta, né, no poder naquele momento. Esse exemplo vocês podem encontrar em 2 ou 3 canais de internet que eu achei super interessante para acrescentar, tá? Aí voltando para o livro do Alcoforado, ele diz que entre os super ricos que ele estudou aparece muito a ideia do Quiet Luxury, ou seja, é a peça que só quem é iniciado reconhece, só o rico reconhece. Ao mesmo tempo, você tem novos ricos que usam o logo escancarado, né? Aquele carro chamativo, o relógio brilhando. Afinal de contas, quem é o rico de verdade? E aí perceba, são estratégias diferentes para o mesmo objetivo, ou seja, marcar distância do pobre. O livro mostra que, mais do que ter dinheiro, o importante é performar, atuar como um rico o tempo todo. Acordar, se vestir, falar, viajar, postar, tudo pensado como parte de um personagem. Como se a sociedade brasileira fosse um grande palco em que cada um tenta garantir um lugar na área VIP. E ninguém quer ser visto como plateia comum. Quem quer ficar lá de pé no meio do povão? E tem um elemento importante aí, o pavor de cair. Michel mostra que muitos ricos brasileiros vivem com medo de descer de padrão, de perder escola, bairro, status, seja o que for, e se agarram a um patrimônio que às vezes já não consegue bancar. Isso explica, por exemplo, por que tanta gente se endivida para manter a aparência e por que a discussão sobre igualdade muitas vezes parece uma ameaça e não, logicamente, não um projeto de justiça, que é o correto. E aqui eu vou trazer um autor que pode causar polêmica, mas vamos tentar traduzir Marx em linguagem de hoje. Fetichismo da mercadoria é quando a gente trata coisas como se tivessem poder mágico e esconde as relações humanas que estão por trás delas. Não é um carro, gente. É o carro que me faz alguém. É o celular que me torna responsável. É a bolsa que me coloca no grupo certo. No livro Coisa de Rico, isso aparece o tempo todo. O perfume exclusivo, o resort específico, o tipo de escola dos filhos, tudo vira prova de valor pessoal. E nesse momento, a nossa querida filosofia aqui nos ajuda a desmontar o truque. Não é o objeto que tem valor em si. São as relações de poder, de classe, de trabalho que nós nunca vemos no feed. Outro conceito importante é o da distinção do nosso conhecido Bourdieu. Ele mostra que nosso gosto não é neutro. Quando eu digo eu gosto disso, não daquilo, muitas vezes estou dizendo eu sou desse grupo, não daquele. O que Michel Coforado chama de operação da diferença é isso na prática brasileira. Mudar de restaurante quando o lugar fica popular demais. Trocar a marca quando começa a aparecer no corpo de gente que a elite não quer reconhecer como igual. Não é só sobre preferência estética, é um jeito de manter, logicamente, a fronteira, a distância de classes, né, que você né, julga inferior. E também trago outro nosso velho conhecido, Byung-Chul Han, fala da sociedade do desempenho. Aquela sociedade que não é mais o padrão te vigiando, né? É você mesmo se cobrando o tempo todo para render mais, produzir mais, aparecer mais. Não só aparecer mais, mas parecer mais com algo que possivelmente você não é. Na lógica do livro, né, isso significa você não só precisa trabalhar, você precisa também parecer uma história de sucesso o tempo inteiro. Corpo, feed, na agenda lotada, nas viagens. E aí que vem o cansaço. Aquela sensação de que você nunca é suficiente,
porque sempre existirá alguém com mais bens, com um carro mais bonito, com uma roupa mais chique, né? É isso que acontece. E também Foucault nos ajuda a entender como esse poder hoje funciona muito mais por dentro do que por fora. Em vez de alguém te obrigar, você internaliza a lógica. Eu tenho que me virar, eu tenho que me vender. Se eu não conseguir, é porque eu não me esforcei o suficiente. No universo deste livro, isso aparece quando as pessoas se endividam para manter um padrão de vida de rico. E ainda se culpam quando não conseguem acompanhar esse tipo de nível, né? Como se toda a estrutura de herança, privilégio e desigualdade simplesmente não existisse. E aí eu acho que isso é uma ética perversa, gente, pois a desigualdade é tratada como falha individual e não como um problema coletivo, que o é. E aqui eu quero deixar uma palhinha de Adorno, que falava da indústria cultural. Ou seja, na prática, a produção de cultura em série, esta fabrica desejo e conformismos. Quando reality shows, séries, influencers e publicidade passam a repetir a mesma imagem de uma vida boa, corpo X, uma casa Y, uma viagem Z, isso já não é mais neutro. É uma aula contínua de quem merece aplauso e quem deve ficar servindo. Coisa de Rico mostra a versão brasileira dessa pedagogia. A vida dos endinheirados, ela vira um parâmetro. E tudo que foge disso parece um defeito. Assim, como uma síntese, se eu tivesse que condensar tudo em uma frase, seria mais ou menos assim, olha. O livro mostra que a riqueza do Brasil é uma grande encenação coletiva. E a filosofia política nos ajuda a ver que esse roteiro foi escrito para manter alguns poucos no centro do palco. Agora vamos falar um pouquinho sobre os impactos sociais e dilemas éticos. Vamos falar um pouquinho desses efeitos, tá? Psicologicamente, viver num país em que o padrão de vida boa é a vida dos super ricos significa que quase todo mundo vive com a sensação de fracasso e vergonha. Socialmente, a mensagem é muito clara, gente. Ora, se você não tem as coisas certas, se não frequenta os lugares certos, o problema é seu e não a estrutura de desigualdade brutal em que a gente está inserido, que é um erro absurdo pensar dessa forma. Politicamente, isso é devastador. Em vez de discutirmos redistribuição, tributação, políticas públicas, enfim, a gente passa a discutir coisas como vencer na vida individualmente. E tem ainda o recorte de raça e gênero. Quem é o corpo que pode ocupar esses espaços de luxo sem ser suspeito? Quem aparece servindo e quem aparece sendo servido? Quando a gente naturaliza esse roteiro, passamos a aceitar, sem perceber, uma hierarquia moral de pessoas, em que alguns falem mais porque consomem mais. E aí eu quero te deixar com dois dilemas éticos. Primeiro, quando o algoritmo só te mostra ostentação, você é um espectador inocente ou tem alguma responsabilidade em questionar esse padrão? Segundo, quando você admira um estilo de vida que depende do trabalho precarizado de muita gente invisível, isso é importante, gente. Isso é só gosto ou também é uma escolha política? E fechando, eu gostaria de fazer uma chamada para ação com vocês. Vocês percebem que a questão aqui não é demonizar quem tem dinheiro ou quem gosta de conforto. A pergunta filosófica é muito diferente disso. Ora, que tipo de sociedade a gente reforça quando aceita que o valor das pessoas é medida pelas coisas de rico que elas conseguem exibir? Se a gente leva a sério a ética e a filosofia política, precisa reconstruir a ideia de vida boa. Ou seja, uma vida boa é uma vida com mais tempo, mais vínculos, mais direitos, mais participação, menos necessidade de encenar o tempo todo. Quero muito ouvir sua experiência. Qual foi a coisa de rico que você já desejou ou comprou só para ser visto de um certo jeito? E o que isso te faz pensar hoje sobre o Brasil em que a gente vive? Se este vídeo te ajudou a pensar de uma forma diferente a questão do que é ser rico no Brasil,
por favor, deixe aí seu like e, se possível, se inscreva no canal se achar adequado. Muito obrigado e vejo vocês brevemente.